amigos e amigas, bom dia, povo e pobre. Eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Lembrando que hoje, domingo dia 13 de abril de 2021, vivendo aí alguns contextos desse tempo em que estamos em preparação para a eleição. Então existe aí essa semana o possível candidato a presidente, o senhor Sérgio Moro, pediu licença do cargo e meteu o pé, parece, mas ele disse que não é bem isso, que não é bem aquilo. Também aí, essa semana, o governador, agora ex-governador de São Paulo, também deu aquela ruída de corda padrão, dizendo que talvez não fosse candidato ao cargo de presidente da República. Semana bem atípica também aqui no Rio de Janeiro. Nós tivemos aí ontem, sexta para sábado, tivemos aí uma chuva que a Baixada Fluminense foi castigada também, a cidade de Angra dos Reis e também a grande cidade histórica de Paraty. A gente não pode esquecer nunca da solidariedade. Então a gente pede já, para iniciar o nosso encontro, aqui na Baixada Fluminense, a Diocese de Nova Iguaçu, com a Caritas Diocesana, está aí sendo um braço amigo e fraterno para poder socorrer e ajudar essas famílias que estão passando por esse momento de dificuldade. Também essa semana tivemos aí na TV Globo, no Fantástico, um ataque ao Gabriel Monteiro, com algumas situações de vida que não vale nem a pena a gente entrar, porque aí as pessoas dizem, mas a Globo fala mal de todo mundo. Eles falam, a Globo também falava mal do Lula aí no ano de 2015 e 2016. Não é bem isso. Calma aí, se ela falar mal de todo mundo, então, sinceramente, ela não mediu só no seu caso do seu candidato, ou do seu possível candidato. A gente, às vezes, quer justificar nossas escolhas. Essa semana, foi uma semana que eu só gravei quarta-feira com vocês, e foi lá via Facebook, e mesmo assim o Facebook botou para falar só 10 minutos, depois bloqueou a ligação, depois o áudio, né, o vídeo. Depois eles voltaram de novo, né, e conseguimos trabalhar e fazer nosso vídeo. Depois eu editei o vídeo, tá lá, tá aqui no nosso WhatsApp, tá no nosso Facebook. É só você entrar aí e pegar o Evangelho de quarta-feira passada. Bem, eu agradeço a vocês pelo carinho, pela presença. Lembrando que ainda estamos na campanha para consertar o carro. Essa semana nós conseguimos arrecadar aí R$800, R$850. Eu quero agradecer a todos e todas, em especial meus irmãos do Conselho Nacional do Laicato, que colaboraram e nos ajudam aí a pagar a primeira parcela do conserto do carro, né? A gente conseguiu pagar aí com a ajuda dos irmãos e irmãs. Obrigado a vocês pelo carinho, pela presença e pelo apoio. Vocês ajudam as nossas vidas a serem um pouco mais leves. Também eu agradeço a alguns amigos até de longe, lá de Minas Gerais, que nos ajudaram, nos colaboraram. Nos colaboraram foi ótimo, né? Mas nos ajudaram colaborando aí com a gente, para a gente conseguir atingir a meta aí de pagar essa prestação desse mês. Bom, obrigado a vocês e Deus nos abençoe e abençoe a cada um ricamente. Como diria lá na Rádio Relógio, aquele pastor que eu não lembro o nome agora, mas que é Paulo MacArthur, eu não lembro agora direito. Bom, mas hoje o Evangelho é João capítulo 8, versículos 1 ao 11. O Evangelho da mulher adúltera, essa mulher que alguém diz que é Maria Madalena, que na verdade não é Maria Madalena, não sabe-se bem o nome da mulher. O Evangelho de hoje, ele novamente, o evangelista João coloca esse texto aí, colocado de forma assim muito isolada. O evangelista João coloca esse evangelho e traz para nós essa meditação desse evangelho. Primeiro, a gente tem que examinar que as leituras de hoje é Isaías 43, versículo 16 ao 21. Depois vamos ler o Salmo 125, Salmo 125, 126, dependendo da tradução. E depois vamos lá para Filipenses capítulo 3, versículo 8 a 14. Mas hoje nós não vamos nos prender a essas leituras, como sempre a gente faz. Vamos nos prender ao Evangelho. João capítulo 8, versículo 1 ao 11. E nós sempre falamos que estamos vivendo o ano C, dedicado ao evangelista Lucas, e de repente no domingo, hoje você vê o Evangelho de João. Não, o Evangelho de João, ele entra nesse período da Quaresma e também no período da Páscoa para fortalecer e confirmar aquilo. Semana passada nós lemos Lucas capítulo 15,
versículos versículo 11 ao 32, e hoje vamos tendo João confirmando aquela acolhida, proposta amorosa de Deus. Acesse nosso blog lá, penonato.blogspot, para você poder acompanhar o texto na íntegra do Evangelho que nós preparamos o texto ontem para hoje. Então, pela madrugada nós publicamos aí. Você pode acessar com a gente aí. Foi ontem por volta de 11h40, meia-noite, eu publiquei o texto lá. Depois eu vou verificar. Bom, mas aí a gente vê aí o texto é invocado por todos, né? Todos nós chamamos de não, porque todo mundo está com a pedra, porque eu sou inocente. Pois em alguns momentos nós precisamos do perdão de Deus. Em alguns momentos somos pegos em algumas falhas, né? E aí nós precisamos da acolhida e da solidariedade e da fraternidade de alguém. Interessante que a mulher que foi pega em adultério, na lógica daquele contexto bíblico, aquele contexto histórico, de acordo com Levíticos capítulo 20, versículo 10, e também Deuteronômio capítulo 22, versículo 22 ao 24, aquela mulher devia ser morta, apedrejada até a morte. O interessante é que essa prática ainda funciona em alguns países. Esse quadro é de uma mulher, de acordo com a lei, tinha cometido um pecado grave e a morte era a justa punição. O interessante é que na sociedade patriarcal, onde somente a mulher comete adultério, onde ainda hoje há essa atitude, né? Quando uma mulher comete algum deslize, a gente costuma aí ficar trabalhando e fazendo piadinha, por exemplo, o caso da jovem que teve uma relação com um homem morador de rua. O homem, geralmente, quando acontece alguma coisa, ele é o cara. A mulher recebe todo o xingamento. E aqui vale a história, né, de uma jovem que recebe, né, de uma jovem que se separou e depois de um tempo foi à igreja. Né, e ela encontrou uma senhora que era uma reserva moral e ela foi acometida por perguntas e interrogações e se questionou. Aquela senhora questionava por que ela largou o marido, como que ela podia abandonar o marido, um homem tão bom. Aí eu brinco muito, ela não sabe quem ela estava vivendo. Ela não conhecia a relação do casal. Essa senhora, uma legítima representante das autoridades farisaicas que compõem as igrejas cristãs do mundo. Aquele pessoal que não tem o que fazer a não ser tomar conta da vida do outro. Um dos detalhes é que a jovem não sabia que aquela senhora de reserva moral ilipada, aquela senhora cheia de rigidez, nunca se casou. Como ela pode cobrar daquela menina, daquela jovem, o marido? E nunca se casou, mas mesmo assim aquela senhora que estava na base de 93 a 94 anos, ela teve 6 filhos, e o interessante é que um filho com cada homem diferente. Mas, naquele contexto histórico que ela estava vivendo, por ela ter encontrado a religião, a fé da igreja, era agora uma reserva moral. Agora ela fala de honra, fala de veste, fala de tudo que as pessoas têm que ser para ser um bom cristão. E ainda temos alguns homens que falam: eu amo a minha esposa, eu amo minha família, posta em rede social, usa a frase eu sou um homem bem casado, e no fim de tudo a história é apenas mais uma frase hipócrita, se escondendo atrás dessa famosa família. E eu conheço pessoas que fazem isso, como alguns religiosos que se dizem representantes de Cristo, que estão ligados ao Papa, mas são verdadeiros papagaios. Pois seu papagaio é aquele que aparece, aquele que diz que é, aquele que fala demais. Pois o Papa aponta um lado e a pessoa segue outro. Usa o direito canônico, o catecismo, toda a normativa canônica, litúrgica, pastoral, e são esses que irão apresentar o pecador público a Jesus. Jesus, quando recebe aquela mulher pecadora, não lhe passa um sapão ou faz um discurso tolo e diz que tudo pode, relativiza a situação da mulher. No fim, no diálogo, ele diz: vá e não peque mais. A exemplo do filho pródigo da semana passada, lá em Lucas 15, versículo 11 ao 32, ela também está passando por um processo de retorno à casa do Pai. Na verdade, todos nós estamos passando por um processo de retorno à casa do Pai.
Todos nós precisamos, às vezes, de um pouco de acolhida. A lei era dura e, na verdade, o povo tinha razão se fosse olhar para o legalismo histórico, hipócrita, rigorista, onde fora o adúltero, o homem que estava junto com a mulher, certamente devemos nos interrogar. Eles sabiam que deveriam fazer, aqueles homens e estavam ali, mulheres, que estavam ali interrogando Jesus sobre o que fazer com aquela mulher. O texto está inserido no Evangelho de João assim, de forma assim, muito assim, vamos dizer assim, bem nesse contexto, para poder nos fazer compreender o quanto nós somos fariseus, o quanto nós somos pecadores e o pior, o quanto nos falta aquilo que Jesus nos fala nesse Evangelho de hoje. Tacar pedra, criticar, apontar o dedo na cara e ter razão é muito bom, é maravilhoso. Seguir a lógica de Jesus de olhar para si, quantas vezes nós devemos olhar e nos colocar no lugar do outro. Exemplo de Jesus, que se colocou no meio da humanidade para nos redimir. O Deus que nós seguimos não pode ser um Deus que causa a morte ou a condenação. Jesus interroga o povo sobre as suas escolhas e certamente entre os apedrejadores estava o dito cujo, que estava lá cometendo adultério com a mulher. Se isso a exemplo de alguns cidadãos de bens que dizem que amam a esposa, que frequentam, que gostam da família, que fazem uso e contratam certos serviços que não vou poder explicitar para evitar que o youtuber me bloqueie. O episódio em evidência é uma intransigência, hipocrisia social, religiosa e moral daqueles daquele tempo, mas ainda hoje ainda é. Nós sempre estamos dispostos a julgar, a condenar os outros, e Jesus vai na contramão. Jesus, ele questiona os perfeitos, os santos, os autossuficientes, os que leem a Bíblia e rezam o texto, frequentam a confissão semanalmente, não faltam na fila da comunhão e sempre estão com a bolsa cheia de pedra e as mãos dispostas a atacarem alguém. Jesus, ao acolher a mulher, faz uma pergunta simples. Ele faz uma pergunta à mulher: cadê aqueles que te acusavam? Ele não pediu para ela rezar o texto, não mandou ela ler o catecismo, nem tampouco ele ficou falando de um rigorismo litúrgico. Jesus, ele simplesmente acolheu, ele simplesmente abraçou, simplesmente ele teve o papel que nós devemos ter. Ele também não mandou ela segui-los, me siga, segue a minha pessoa agora. Não, simplesmente ele falou para ela: ó, vai, não peque mais. Ele não mandou ela em algum lugar, ele a acolheu e a deixou livre para ir. Jesus, nesse quinto domingo da Quaresma, parte para a prática. A proposta de Deus é uma proposta de misericórdia que nos transforma. Todos têm dentro do coração uma culpa, uma falha. Todos nós temos alguma coisa que queremos esquecer, algo que nós carregamos, um fardo talvez, e certamente vivemos apedrejando-nos mutuamente, às vezes apedrejando até as nossas práticas. Muitos são bons em se culpar, e na sua própria maneira de se culpar, na radicalidade de se culpar, passa também a culpar o outro, abrindo assim mão de um Deus todo de amor. Em nome da religião se travou guerras. Em nome do querer ter razão, a Ucrânia hoje foi invadida. A Ucrânia está lá, passando por o que está passando. E também em nome de querer ter razão, tem outras guerras no mundo. Antes que alguém me fale, você só conhece a Ucrânia agora? E tantas guerras acontecem, guerras grandes ou pequenas, porque você quer ser legal, legalista.
Quantas vezes as nossas igrejas marginalizam e causam sofrimentos às mulheres e aos homens que não se enquadraram no catecismo, no direito canônico, ou no ego do bispo, do padre, do animador. Nós costumamos perseguir. Nós, às vezes, citamos lá a palavra de Deus. A Quaresma, esse quinto domingo, nos convida a uma superação da nossa fraqueza, essa fraqueza que nos escraviza. Entre elas está o preconceito. E o segundo desafio é aplicar o amor e a misericórdia de Deus em nossas práticas de vida. E devemos, de forma muito assim radical, extremista. Eu lembro aí do Sargento Sebastião, lá do quartel, quando eu fui soldado, lá na diocese militar, que eu frequentava, a capela de São Sebastião, também São Sebastião, o nome da capela, capelania da Vila Militar, na época Padre Vitor Tomé Minuti, que hoje está na diocese de Limeira, na paróquia São Paulo Apóstolo. Deus, em nossa prática, nos convida a nos despir da roupagem da hipocrisia religiosa e moralista. Eu lembro até hoje da frase desse meu amigo sargento, quando ele dizia isso. Como a igreja, como comunidade, como povo de Deus, somos convidados a nos apresentar diante do Deus da misericórdia. E nos apresentar e apresentar uns aos outros. Não como os santos justos, a exemplo do texto lá do sábado retrasado, quando aquele homem falava diante de Jesus, diante do templo, eu não sou como aqueles outros. Os donos da vontade de Deus, os donos de Deus, os donos da condenação eterna. A mulher adúltera, como muitos outros nessa sociedade que são excluídos, não tem nome. A mulher adúltera nos faz lembrar de uma outra mulher, a mulher do poço de Jacó, que tivera 5 maridos em João capítulo 4. Também não tem como esquecer outras 2 mulheres que aparecem no Evangelho, que não tem nome. A mulher Sirofenícia, uma outra mulher que aparece também secando o cabelo, secando com os pés de Jesus com seus cabelos. Aqui nós temos mulheres no contexto bíblico teológico sendo colocada no invisível, sem nome. Jesus, em situações diversas, ele tem um carinho especial com as mulheres. A mulher do poço de Jacó tem sede de água líquido, água do poço. Jesus apresenta para ela a água viva do seu coração. E depois que ela descobre a água viva do coração de Jesus, ela se encanta de um jeito que ela não quer outra água. E a mulher de hoje, a mulher adúltera, que não é Maria Madalena, ao contrário do que alguns falam, não é essa Maria Madalena, não é a Maria Madalena, não é. Essa mulher adúltera que aparece no Evangelho, que não tem nome, ele recebe ela com um abraço fraterno, recebe ela com uma mensagem mais interessante: eu não te condeno. Quantas vezes nós, eu falo nós porque eu também preciso disso, nós condenamos. E quantas vezes nós, eu e você, também somos condenados. Esse evangelho da mulher que recebe a condenação de ser apedrejada, interessante que não havia no contexto bíblico teológico, eu falo isso, não havia o interesse de apedrejar a mulher, havia o interesse de botar Jesus à prova. Quando eles falam, olha, nós pegamos ela no adultério. Interessante, se você olhar bem, e aí eu volto lá no início da nossa conversa, também, se ela estava com ela não estava sozinha. Tinha alguém com ela. Uma sociedade que também naquele contexto não preocupou-se em saber com quem que ela estava. E aí eu lembro do texto lá do profeta Daniel, meu querido, por isso eu tenho esse nome Daniel também, quando Daniel conta a história de Susana, que
que foi condenada à morte, apedrejada, e aí Daniel salva ela, porque os homens a acusaram de adultério, que ela tinha adulterado. O Evangelho de hoje traz para nós uma das mensagens mais bonitas que nós devemos levar. Primeiro, antes de qualquer opinião, examinar nossa consciência. E aí eu lembro da história que eu contei uma vez, e nunca vou esquecer essa história, de uma pessoa, de uma mulher que tinha um filho que comia meleca, não tenho nojo disso. E esse filho, ela foi até um grande sábio e falou assim: sabe o que eu tenho que fazer para que meu filho não coma mais meleca? O sábio assim: volte daqui a 3 meses. E o sábio morava no alto de uma montanha, e a mulher subiu aquela montanha, teve que descer e esperar 3 meses. Depois de 3 meses, essa mulher voltou, subiu a montanha de novo, subiu de calor, chegou lá: mestre, sábio, o que eu faço? Meu filho não come meleca. Aí ele falou para a mulher: coloque um pouco de pimenta na ponta do dedo do teu filho. E aí mandou botar um pouco de pimenta, que ele vai parar de comer meleca. Aí ela: muito obrigado pela informação, e voltou. Na porta ela falou: mestre, por que o senhor mandou voltar depois de 3 meses com uma resposta tão tola? E ele falou para a mulher: querida, eu também comia meleca. Talvez nós estejamos julgando e condenando os outros, e aí não importa, na questão afetiva, emocional, sexual, na questão financeira, questão de trabalho, questão de toda a questão que for, nós não sabemos. Nós ainda somos aqueles que comem meleca também. Aquela história que eu contei no início no meio dessa nossa conversa, dessa pessoa que nunca se casou, mas que dá lição de moral para uma jovem que se separou, está cheia em nossas igrejas, está cheia em nossas paróquias, em nossas comunidades. Pessoas que são fiscais da moral alheia. E aqui nós temos esse fato. Mas Jesus tem uma resposta que serve para todos nós. Jesus disse: vá e não peque mais. Então vamos nós, seguindo nessa semana da Quaresma, chegando semana que vem, domingo de Ramos, e não pequemos mais. Eu paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, pela presença fraterna, peço a você que reze por mim, se puder colaborar no Pix aí, por favor, tá aí denonato@gmail.com, nosso Pix, colabore com uns 10, 20, 30, R$1, R$2, de acordo com o seu coração. Preciso de ajuda financeira, infelizmente, estou pedindo que eu preciso, conto com a ajuda de cada um e cada uma nesse nosso projeto. Também lembrando a todos e a todas que, se quiser acessar nosso blog, denonato.blogspot.com, também deixa seu like, comentário. Se não concorda comigo, coloca que não concorda. Se você concorda comigo, coloca que concorda. É liberdade de opinião. Mas lembrando sempre, nós devemos, primeiro agora, chegamos a esse momento em que estão liberando as máscaras, não tem mais pandemia na visão do povo. Vamos continuar nos cuidando, usando máscara, usando álcool gel, lavando as mãos, porque a Covid ainda está matando. E lembrando, esse ano é ano de eleição. Por ser ano de eleição, fomos convidados juntos a refletir sobre nossas escolhas, a refletir sobre aqueles que estão no cargo de presidente, aqueles que estão no cargo de governador, aqueles que são deputados, e para poder não deixar que outros depois nos taquem pedra, e também não deixar de emitir nossa opinião. Que não tem corrupção, atira a primeira pedra. Alguém me falou isso outro dia. Não é que não tem corrupção, mas olhe bem até que ponto o candidato está sendo um projeto bom para a comunidade, para o povo. Não pense em você, pense no Brasil, pense na nossa pátria mãe. Bom, eu paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, pela sua proposta de presença conosco. Lembrando que hoje é domingo, quem puder vá na missa, vá rezar, vá na igreja. Daqui a pouco, se Deus quiser, vamos nas Clarissas, a missa com o nosso amigo Padre Roberto. Deus nos abençoe, nos ajude. Obrigado a você pelo carinho e pela presença. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia.